Olha, hoje é um dia importante. Todo o país está sendo conscientizado da importância da alimentação escolar. As escolas também estão sendo conscientizadas. Existem alguns projetos de lei que estão esperando aprovação, na verdade, com o intuito de melhorar a qualidade do alimento que as escolas colocam à disposição das crianças, nas próprias cantinas escolares, né? É certo que algumas vendem os salgadinhos, que a gente sabe que é cheio de gordura trans, ou mesmo as frituras, que não fazem nada bem para as crianças. E, às vezes, não tem nenhuma opção de nada saudável. Então, hoje está todo mundo de olho nessa qualidade de alimentação. E o que colocar na lancheira da criançada é, sem dúvida, uma preocupação para os pais, mas é também uma responsabilidade para os pais. A gente também não pode culpar a cantina da escola se a gente tem a possibilidade de enviar o lanchinho de casa e a gente envia um lanchinho na correria, na praticidade, todo industrializado, todo de pacotinho, todo de qualquer forma. Então, a gente vai entender agora o que é que a gente pode colocar na lancheira, lembrando que a gente tem que saciar a fome dessas crianças no intervalo das aulas. Essa refeição também precisa ser saudável e nutritiva, que eles têm que comer direitinho a cada 3 horas, né? Então, hoje, no Dia Nacional de Alimentação nas Escolas, a gente aprende com a Angelina Zapponi, que é nutricionista, especialista em nutrição funcional. Obrigada por ter vindo. Imagina. Muito bom te receber. Eu que agradeço com essas o convite. delícias aqui. A Angelina teve o cuidado e o carinho de preparar um bolinho. E essa receita também já vai... Já está disponível, Lu? Vamos disponibilizar. Vou colocar no meu Facebook, na minha página do Facebook, no meu blog, vai estar tudo fácil. Também vai pro site da Rede Vida, tá? Então tá, então vamos começar pelo bolinho, né? Então, Já que a gente falou dele. Esse bolinho, eu procurei colocar nele ingredientes assim, funcionais, né? Todo alimento ele tem uma ação funcional no nosso organismo, né? O que é um alimento funcional? Um alimento funcional é um alimento que ele traz algum benefício, exerce alguma função no seu organismo. Então, todo alimento é funcional, se você parar para pensar. Porque todo alimento exerce alguma função no nosso organismo, né? Então, aqui nesse bolinho, eu procurei colocar... Eu evitei farinha branca, até porque hoje em dia a gente tem um consumo excessivo de farinha branca. Já vou dar a opção de sanduíche, então só para a gente poder variar um pouquinho. Coloquei farinha de aveia, que ela é super nutritiva, ela tem fibras solúveis. Coloquei um pouco de farinha de coco, que tem boas gorduras, né? Coloquei aqui também a quinoa em flocos, que é um excelente alimento. É fonte de proteína completa, tem todos os aminoácidos essenciais. Então, tem um aporte de proteína adequado também. O óleo, isso é até legal falar. Num bolo tradicional que a gente faz na cozinha, a gente utiliza sempre meia xícara de óleo. Quando a gente coloca o óleo de coco, a gente reduz essa quantidade para 2 colheres de sopa. Ah, é bem menos. E bem mais saudável também. E bem mais saudável, né? Deixa eu ver se ficou pesado. Não, tá levinho. Posso provar? Pode, por favor. Eu vou experimentar, Angelina, já que você fez esse bolo. Bom, a receita vai estar lá, né? Mas vai tanta coisa boa, né? Vai, quinoa, coloquei açúcar mascavo, farinha... meia xícara de açúcar mascavo, uma quantidade baixa, né, até. É de banana. E tá uma delícia. Tá? Que bom. Minha filha adora. Uma filha de 1 ano e meio, ela adora. Ela já come? Come. Esse, né? Eu evito açúcar branco. É importante desde pequenininho a gente ensinar a comer direitinho, né? Sem dúvida, Cláudia. A responsabilidade é sempre dos pais. Eu costumo falar isso muito no consultório. A minha filha, ela tem 1 ano e meio, ela toma suco verde, ela come talo de aipo, de erva doce, que ela até me surpreende, porque não são coisas que eu forço ela a comer. É que ela vê os pais fazendo, os pais consumindo, e o exemplo é tudo, né? Também não adianta você querer comer um monte de coisa errada, acordar... E dar uma maçã pro seu filho. Tomar refrigerante no café da manhã e dar uma maçã pro filho, né? Não tem falando como. em maçã, a gente já falou do bolinho. É uma opção, pode ir pra lancheira das crianças, sem dúvida, eles vão amar. Mas tem as frutinhas, né? Porque assim, como carboidrato, eu procurei colocar ou um bolo caseiro que você faça em casa, que é super rápido, não dá trabalho nenhum, só bater tudo no liquidificador, ou um sanduíche. A fruta, ela sempre vai acompanhar, tá? Então, um dia você pode levar uma maçã, no outro dia uma pera, um mamão, você pode mandar já picadinho e polvilhar umas sementes de chia por cima para aumentar o valor nutricional dessa refeição. A chia, a gente já ouviu falar bastante dela, né? Ela é um alimento super completo, ela é fonte de ômega 3, tem vitaminas do complexo B. Mesmo ela inteirinha assim, ela já funciona? Funciona. Tá. Ela não é que nem a linhaça, que precisa ser triturada para ser digerida. A gente consegue digerir a casca da chia, né? E ela não altera sabor, não altera textura. É um alimento fácil de ser consumido pelas crianças. Você colocando uma colherzinha de chá sobre uma porçãozinha de mamão, por exemplo, na lancheira, você já vai estar dando
Vitaminas do complexo B, cálcio, magnésio, fundamental para uma criança que está em fase de crescimento, né? Sensacional. Aqui o abacate, ele entra como uma opção extremamente versátil, né? Então, vou procurar mostrar duas opções de consumo, doce e salgado, né? Porque ele é muito versátil. Então, uma opção que eu até dou para os meus pacientes no consultório é fazer um patê de atum com base de abacate. Então, ao invés da maionese, a gente utiliza o abacate amassadinho com garfo, pode temperar com azeite ou limão e coloca o atum. Fica uma pastinha super leve, super saborosa. O abacate, ele é fonte de cálcio, tem ferro para as crianças, né? Tem o magnésio que vai atuar na parte cognitiva, foco, concentração, memória da criança também. E é prático, né? Que você vai ali amassar rapidinho, você já fez sua pastinha. É super prático. E como opção doce, a gente pode fazer um creminho de abacate com limão adoçado com mel. Como opção de fruta também para colocar na lancheira. Perfeito. Né? A opção de granola com iogurte é sempre uma opção viável, porque eu falo para as mamães colocarem em potinhos, né, separados, potinhos com tampa, de preferência de vidro, mas se não der não tem problema, pode ser de plástico mesmo. Põe uma porçãozinha, pode colocar o mel já no próprio iogurte, iogurte sempre natural, para a gente evitar a exposição a corantes. Deixa eu né? te perguntar, como é que você lida ou dribla a sua filha aos comerciais? Porque tem aquele monte de comercial, aí mostra um iogurte coloridinho, cheio de conservantezinho e de corante, mas aí a criança acha que ali tem um bonequinho e ela não pede. Como é que é isso? Eu acho que informação é tudo, né? Minha filha ainda é novinha, ela tem 1 ano e meio, né? Ela ainda não pede, assim, ela não... O único chocolate que ela provou um pedacinho foi um 72% cacau, porque é esse que entra na minha casa. Então, para ela, o consumo de salada, o consumo de um suco verde, o consumo de alimentos integrais é uma coisa natural. É o natural, né? É o que ela conhece como normal. Então, ela nunca pediu um Danone quando eu fui com ela no iogurte, por exemplo, ao mercado, por exemplo, porque ela não vê em casa, né? Então, para ela, isso é um iogurte normal, que ela conhece, o mel ela conhece. Então, é desde pequenininha ensinando o que é certo, né? Olha aí. É que, na verdade, gente, eu acho que isso é bem importante falar, Cláudia. O paladar da criança, a gente começa a estimular na barriga, dentro da barriga, porque o sabor dos alimentos que a mãe consome passa pela placenta. Então, a gente já começa a adaptar o paladar dessa criança aqui, é o que a gente chama de programação metabólica, né? E depois que a criança nasce, ela vai se adaptar ao sabor dos alimentos que a mãe consome, através do leite materno. O leite materno de manhã tem um sabor, na hora do almoço ele tem outro, porque ele varia, o sabor dele varia de acordo com os alimentos que a mãe consome. Então, aí, por exemplo, eu recebo mamães com as filhas, aí a mãe fala assim, minha filha não come fruta, não adianta, de jeito nenhum. Eu falo, e você? Você come? Ela, não, eu não como. Eu não comia. Entende? Então, a gente tem que trabalhar muito a cabeça dos pais. Porque se os pais não tiverem consciência, a criança não vai se alimentar bem. É verdade. Não funciona. A gente tem que ser exemplo. A gente falou ainda há pouco, né? Da importância da gente ser exemplo das nossas atitudes. Então, é você que tem que tentar fazer o certo. E aí, o filho vem junto. Daqui a pouco, ele tá te dando aula também daquilo que você ensinou pra ele. Então, Bom, vamos lá. Andando. Ainda como opção para um sanduichinho gostoso e nutritivo, a gente pode colocar um queijinho branco, para variar um pouquinho, né? E uma geleia de frutas vermelhas, de preferência. Por que vermelha? Porque elas têm mais flavonoides. Flavonoides são substâncias protetoras do nosso organismo, né? Elas auxiliam a nossa saúde. E tem uma ação desintoxicante muito legal também. Criança costuma, né, se intoxicar um pouquinho mais, assim, comer tudo com corante, com conservante. Para você ter uma ideia, eu recebi no consultório uma criança com 6 anos com colesterol alto, magrinha. Puxa vida. Né? É alimentação, né? Então, a geleia sempre sem adição de açúcar é o ideal, né? Porque as frutas já são naturalmente doces e quando elas vão reduzindo, o açúcar da própria fruta, que é a frutose, já se concentra. Legal. Então, fica uma opção gostosa. Castanhas também tem um valor energético super interessante. Agora, quanto de castanha a gente coloca para uma criança? Eu costumo Vamos imaginar uma criança em idade escolar, pensando na pré-escola, dos 4 aos 10 anos. A porção, o punhado das oleaginosas, eu costumo falar que é sempre proporcional ao tamanho da pessoa. Então, a quantidade é sempre um punhado. Um punhado é a quantidade que cabe na palma da mão. Num pequenininho vai caber uma. Não é? Cabe até umas 3. É? E na Cabe. minha?
Ah, na sua cabe uma cerca de 8, 10. E eu posso comer isso tudo por dia? Pode. Meus pacientes emagrecem assim. É mesmo? Uhum. Eu tava comendo as minhas 2, as 4, assim, de abusar, então eu posso comer um pouquinho mais. É, a quantidade que couber na palma da sua mão. Que beleza. Fechada, Bem né? a mão. Fechada. Tem um paciente que fala, ah, então tá. Cabem nas 2, não, é em uma só, né? Uma só. Tá bom, então, perfeito. Em relação ao líquido, é importante falar também, suco natural, infelizmente, não é uma opção viável, né, de lanche para se levar, para acompanhar na lancheira. Então, existem algumas opções de suco de caixinha saudáveis, né? O que a mamãe deve se atentar quando ela vai no mercado comprar um suco? O suco tem que ter, não pode ter adição de açúcar, nem corantes, nem conservantes. Pronto, esse é um suco ideal que dê para a criança tomar. Tem bastante marca hoje em dia. Tá, então é só Tem olhar bastante atrás, opção. sem açúcar, Os ingredientes. sem conservante e sem corante. Se não tiver escrito, não tem açúcar. Geralmente, quando não tem conservante, ele já vem escrito assim, logo no rótulo mesmo. É criar o hábito de ler o rótulo, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, vamos criar o hábito de ler o rótulo dos alimentos, porque lá tem todas as informações que a gente precisa. Tá, né? em todos os alimentos tem o rótulo e tá tudo escritinho direitinho. Outro dia a gente estava falando disso aqui, os ingredientes também, né? Às vezes a gente compra um pão integral, acha que, o pão integral, vai ver, o integral tá lá abaixo e o que vem primeiro é o que tem em maior quantidade. A gente também tem que prestar atenção nisso. 20% de farinha integral só. Então, a gente precisa ficar atento. Aqui é uma opção tão prática, né? As barrinhas. Tem criança que gosta também, né? E tem... As barrinhas também, é importante a gente se atentar, não comprar barrinhas que tenham xarope de glicose, xarope de frutose. Essas opções de barrinhas são super legais porque elas misturam castanhas, vou pegar aqui para mostrar, castanhas com frutas secas, né? Então ela tem um valor energético interessante, né? Um valor nutricional interessante também. Tem várias marcas e várias possibilidades, né? Todas elas são boas? Não, por isso que a gente tem que ler o rótulo. Tá, mesmo nas barrinhas. Mesmo nas barrinhas. Tem muita barrinha aí que você vê barrinha sabor brownie de chocolate, sabor petit gâteau. Essas não. Nem pensar. Nem pensar. Né? Mas pode ser uma barrinha convencional ou tem que ser uma barrinha sem glúten, uma... Não, pode ser uma barrinha convencional, desde que você, no rótulo, não esteja escrito que ela contém xarope de glicose ou xarope de frutose, que isso é açúcar. Não deixa de ser açúcar. E o açúcar, ele causa o quê nas crianças? Hiperatividade, agitação mental, distúrbio de concentração. É aquela criança que não presta, não fica quieta na sala de aula. Então deveria ser proibido vender na escola bala, né? Porque às vezes a criança vai, leva um lanchinho ok, a mãe com dó, porque mãe tem uma culpa, né? A gente já falou que é importante jogar essa culpa fora pra gente agir como mãe. Mas mãe com uma culpa grande aí pega, dá aquele dinheirinho e fala, olha, pra você comprar suas balinhas. Então, voltando, o açúcar faz o quê, Angelina? Ele causa hiperatividade física e mental, agitação, distúrbio de concentração. Tem nada de bom nessa história, então, de comer um monte de balinha. E, inclusive, o açúcar, a porção de açúcar que consta na pirâmide alimentar é o açúcar que já vem adicionado aos alimentos. Não é uma porção de doce que você vai dar para o seu filho. Então, vamos evitar também. E um recado final, mais o que a gente precisa ter em mente na hora de montar uma lancheira? A gente tem que pensar que o lanche é uma refeição intermediária. Ele não é uma refeição principal. Então, não precisa encher a lancheira do seu filho de comida. Uma fruta com uma fatia de pão integral cortado ao meio, um sanduíche de uma fatia de pão integral e mais, por exemplo, uma porçãozinha de castanha já é suficiente para nutrir o seu filho. Já fornece todos os nutrientes que ele precisa para desenvolver o raciocínio, né, de maneira adequada na escola. Então, você tem que pensar assim, frutas tem sempre que ter uma unidade, um carboidrato e uma fonte de proteína, que pode ser ou iogurte, ou queijo, ou atum. Pode ser um sanduíche de franguinho desfiado. Eu só trouxe só pra gente finalizar, eu trouxe essa opção aqui. Isso aqui é um snack de algas. Eu só trouxe por quê? Porque no meu consultório eu tô vendo muita criança, menininha de 6 a 9 anos, levando pra escola. E eu achei super legal, Eu né? acho uma delícia. Pra quem gosta de comida japonesa, ele dá uma lembrançazinha, ele é crocante, né? Bom. Acho bom. Tirando aquele que é de wasabi, que tem muita pimenta, que aquele a gente sai fumaça até pela cabeça, Até né? a gente não aguenta. Até a gente não aguenta. Esse outro que não tem tanta pimenta, na verdade, esse aqui não tem nenhuma, né? Não tem Ele nenhuma. é uma delícia, muito gostoso. Muito bom, adorei aprender contigo. Amei o bolinho, vou comer ele todinho. Só não fiquei comendo aqui pra não ficar falando de boca cheia, que não é bonito, né? Mas você que quer aprender mais com a Angelina, que quer entender um pouco mais sobre alimentação e ter um acompanhamento, anota aí, é angelina@aznutri.com.br.
azenutri.com.br, nutrição de AZ, aí. azenutri.com.br, angelina@azenutri.com.br. Telefone 0 operadora 11 43 23 79 34. Muito obrigada, viu? Muito bom te receber e aprender contigo. Obrigada. Amei. Vou levar meu bolinho, Angelina.